Autoestima, versão O Psicólogo Geek, tá bom? E claro, versão Psicólogo Geek bastante baseada em PBE, que é práticas baseadas em evidências, no caso, dentro da psicologia. Ou seja, estou tentando trazer para vocês o que há de mais científico hoje em dia. Se for para atualizar no futuro, eu atualizo frente a novas evidências, mas eu trago isso de forma mais mastigada, obviamente, mais simplificada, para a compreensão de todo mundo. Então vamos lá. Eu quero só adicionar uma coisa que eu acho quase incrível que esse artigo não falou, porque esse artigo tem várias dessas marcas da gestão da cultura gerencialista, da cultura do management que eu falei sobre autoestima. E qual que é um dos principais erros que não está falando aqui, mas que é muito comum da gente ouvir socialmente? A gente acaba tratando no conhecimento popular, né, no senso popular, no senso comum, hoje em dia pelo menos, esse conceito de autoestima como se fosse uma fonte inesgotável, como se fosse um nível de autoestima do qual a gente não pode regredir. Se eu conquistei, vamos dizer assim, é, vamos brincar, vamos fingir quase como se fosse um RPG, assim, como se fosse uma habilidade, né? Eu tenho lá meu nível de autoestima. Eu estava no nível 2 de autoestima e de repente eu li 5 dicas para melhorar a autoestima e eu decidi aplicá-las e minha autoestima subiu e agora minha autoestima está no nível 9, sendo que 10 é o nível máximo. Caramba, não é 10, mas está quase lá. Tô super felizão aqui. E daí acontece muita coisa ruim por, sei lá, um ano comigo. Tive parentes queridos que morreram, amizades que mudaram de país, algumas que me traíram. Meu relacionamento, o cara me traiu também. Ah, eu perdi meu emprego, tá difícil de manter as minhas finanças pessoais, talvez eu não consiga pagar meu aluguel no próximo mês, mas eu tenho uma autoestima de nível 9. Eu conquistei essa autoestima, não conquistei? Então, teoricamente, eu deveria estar muito bem nesse momento, porque se eu tenho uma autoestima de nível 9, quer dizer que essa autoestima vai me ajudar a lidar com tudo isso, vai me ajudar a tancar isso tudo, e independente de quantos meses ou anos eu estiver nessa situação horrível, eu vou estar bem na minha autoestima, eu vou estar bem comigo mesmo, não é? Daí a gente vai lá e o que que acontece? Não, não é isso que acontece. A gente começa bem, tá indo, tá tancando, passam-se dias, passam-se semanas e as coisas começam a piorar, né? Como eu falei, vamos dizer que todos esses eventos não ocorreram no mesmo dia, eles foram ocorrendo ao longo de semanas. Passam-se essas semanas e a gente começa a perceber que a nossa autoestima faz o quê? Vai baixando. Quase como se a gente regredisse. A gente está regredindo? Não. Eu acredito que não. Por quê? Porque eu não acredito que a autoestima funciona nesses níveis. Vamos para autoestima versão psicólogo geek, tá bom? Como que eu vejo a autoestima através de uma metáfora? Eu vou resumir através de uma metáfora para não ficar uma coisa muito longa. Eu vejo mais a autoestima como uma espécie de recurso. E eu vou fazer não apenas uma metáfora, mas vamos fazer uma analogia escancarada aqui, tá bom? Uma analogia mesmo. Eu gosto de ver a autoestima como se fosse eletricidade. A eletricidade que vai fazer coisas funcionar, ok? Só que eu gosto de ser um pouquinho mais específico. Hoje em dia, qualquer edifício que se preze, qualquer construção que se preze, né, no centro urbano, vai depender muito de eletricidade para funcionar. Só que a gente quer deixar a coisa dramática, a gente quer deixar a coisa muito explícita, deixar tudo exagerado, deixar tudo dramático ajuda a gente a entender alguns conceitos. E vamos pegar uma coisa bem exagerada, vamos pegar um hospital. O que acontece com o hospital caso a eletricidade acabe? A gente vai morrer. Né? Ele vai ter vários leitos lá, se a eletricidade for cortada por alguns instantes. Quem está em UTI, por exemplo, com respiração por aparelho, poxa, já pode evoluir a óbito. Né? Quanto mais tempo vai passando sem eletricidade, horas, dias, a coisa vai piorando e mais pessoas vão tendo mais problemas. Né? Vai tentar fazer uma cirurgia à luz de velas,
para ver o que que acontece. Não vai ficar muito boa, não, né? Então, assim, quanto mais tempo sem eletricidade no hospital, mais o negócio entra em um caos absoluto. É por isso que eu gosto, é um exemplo dramático. Se acaba a eletricidade em casa, no máximo a gente vai ativar o 4G do celular falar, e a lanterninha do celular falar, ah, que droga, vou ter que esperar umas horas, né? Vamos, por exemplo, do hospital. A gente vai agir com a autoestima de uma maneira muito semelhante a esse hospital. Pensa então na autoestima como essa, essa energia, um recurso que a gente gasta, ok? E qual que é o principal jeito que um hospital consegue eletricidade? Simples. Ele se conecta à rede municipal de energia elétrica, que é uma rede que está conectada a uma rede estadual, federal, enfim, né? Cada país tem o seu jeito. Então a gente vai ter ali toda uma rede elétrica interligada. E o que, que a gente vai ver? Basicamente, o hospital consegue eletricidade principalmente no dia a dia da rua, ok? Da mesma maneira, como que a gente consegue a nossa autoestima no dia a dia? Como é que eu estava falando mesmo? Não era, você não precisava ter um feedback positivo do seu ambiente, conseguir boas coisas, né, bons resultados, ter pessoas que te valorizam por quem você é, que te validam por quem você é, né, uma rede de apoio legal. Isso é conseguir eletricidade da rua. Essa é a autoestima, a energia que a gente precisa do dia a dia. A gente precisa constantemente alimentar essa eletricidade, essa autoestima. Então a gente não conquistou um nível superior de autoestima. Mas se nós estamos em um ambiente saudável, com bons resultados, com boas pessoas, com feedback ambiental positivo, é o hospital que está com energia, né, com o poste ligado lá na rua, né, está pegando energia da rede elétrica municipal sem maiores problemas. Ele nem precisa se preocupar com eletricidade. Da mesma maneira, a gente nem precisa se preocupar com autoestima nesses casos, porque a gente está recebendo ela diariamente, está tudo bem. A gente gasta a eletricidade, gasta a autoestima no dia a dia. Como que a gente gasta a autoestima? A gente gasta com coisas que não dão certo. Porque num único dia, são poucos os dias, para pensar por um segundo, são poucos os dias em que exatamente tudo que a gente fez dá certo, não é? Tem sempre alguma coisinha que sai do script, alguma coisinha que dá errado. Na hora que alguma coisa dá errado, a gente gasta essa autoestima. Só que se a gente tem bastante autoestima, a gente está recebendo, opa, não é nada. Assim, eu ainda estou com um bônus muito positivo de autoestima. Mas o que, que acontece quando a gente passa por períodos de seca de autoestima, onde muitas coisas dão errado, como no exemplo anterior? Não acontece a mesma coisa com o hospital? Não existe uma coisa chamada blackout, um apagão da rede elétrica? Então, muitas vezes, apaga-se, né, por qualquer motivo que seja, uma tempestade que derrubou um poste, uma usina hidrelétrica que deu problema, ou qualquer coisa que seja, né? Pode ser que tenha um apagão de eletricidade. E aí o hospital vai passar um tempo sem acesso à eletricidade da rua, ok? Da rede elétrica municipal. Da mesma maneira, pode ser que aconteça muita coisa negativa com a gente pode passar por um dia horrível e a gente vai ter uma falta de autoestima que está vindo da rua, da principal fonte, da fonte primária de autoestima, que são as pessoas, que são as conquistas, as vitórias que a gente obtém, os sucessos. Tem períodos em que a gente parece que só coleciona fracasso, que a gente está quase que numa solidão, num isolamento social. E o que, que acontece nesses períodos? A gente se ferra? Tudo bem, mas tem uma coisa antes. O que, que é essa coisa antes? Essa coisa antes é a mesma coisa que ocorre com o hospital. Um hospital grande que se preze, não sei se vocês conhecem, mas eles geralmente vão ter um andar inteiro, geralmente é um subsolo, né, para geradores de emergência, tá certo? Geradores de energia de emergência. Claro,
Não estou falando aqui de geradores, tipo geradores a diesel, ou gerador a manivela, ou um gerador que tem um input externo que transforma alguma outra matéria-prima, ou movimento, alguma coisa assim, em eletricidade. Não. Eu estou falando daqueles power banks gigantescos, sabe? Aquela reserva de emergência. Então eles têm power banks assim que, caramba, parecem umas máquinas gigantescas. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver imagem disso aí. E através disso tem muita eletricidade que está guardada ali, ok? E quando a fonte primária, que é a eletricidade da rede elétrica da rua, vamos dizer assim, não está disponível, é ligado, né, automaticamente esses power banks, esses bancos de eletricidade, esses aparelhos de eletricidade reserva de emergência, e eles vão prover eletricidade para o hospital para que não cause aquele caos gigantesco que a gente estava falando, né? De gente morrendo primeiro em UTI, depois, quanto mais tempo passa, mais pessoas com menor grau de complexidade de problemas de saúde vão vindo a óbito, né? A mesma coisa ocorre junto com a gente. Nós temos esses geradores de emergência de energia, esses power banks, essas reservas de energia de autoestima, né, de emergência. E aí, o que acontece? Isso explica aquilo que eu estava falando antes. Eu tô com autoestima muito boa, Arthur. Eu tô sentindo que minha autoestima tá boa, mas de repente vem uma série, um combo de coisas ruins acontecendo. No começo parece que tá tudo bem. Eu tô indo, tô conseguindo enfrentar, né? Pensei que ia ser só mais um dia ruim, mas esse dia ruim se transformou numa semana ruim, e essa semana ruim se transformou num mês ruim, e quando eu tava passando já, né, tava terminando a semana, eu já tava sentindo minha autoestima falhando, já estava começando a me perguntar se eu realmente tinha uma autoestima tão boa quanto eu achei que eu tinha. E daí no final do mês eu já estava acabado, Arthur. Né? Por quê? Porque você estava com a tua reserva de autoestima de emergência ali. Cortaram a eletricidade da rua, né? Você não está conseguindo ter os feedbacks positivos, você começa a gastar a energia da tua reserva, né? A autoestima da tua reserva para dar conta daquilo e continuar se sentindo bem consigo mesmo, né? Só que uma hora começa a acabar, porque mesmo aqueles power banks gigantescos de um andar inteiro de grandes hospitais não produzem energia para sempre, não armazenam uma energia infinita, vamos dizer assim. Né? A eletricidade não é infinita que está ali. De novo, excetuando coisas que você alimenta ali, mas não é o caso porque vai quebrar a metáfora. Né? Vamos se manter na analogia aqui, por favor. Perdão, é analogia, não é metáfora. Estou falando como sei não é isso. Né? Vamos para o bom português, figuras de linguagem one-on-one aqui. Mas, o que acontece? Uma hora acaba. Se um hospital ficar para sempre sem eletricidade da rua e ninguém trouxer algum outro tipo de coisa que faça gerar eletricidade, aquele andar inteiro de power banks gigantescos, né, vai acabar a eletricidade e vai chegar na mesma coisa que eles queriam evitar, que é aquela questão, né, da mortalidade, etc. Então não adianta, você funciona da mesma maneira. Você tem aquele gerador, aquela reserva de emergência de autoestima, que você vai repondo, né, com a autoestima que você vai recebendo da rua.